Amigos e amigas do nosso canal, a roubalheira no governo Bolsonaro virou lato sensu. Todos os bolsonaristas assinam embaixo por essa roubalheira infernal que acontece no atual governo. Primeiro, os senhores viram que houve uma interferência de um cidadão honesto que proibiu a concretização da roubalheira das vacinas. Mas o próprio presidente Bolsonaro estava pressionando a Anvisa para avançar, antecipar a compra das vacinas da Covaxin. Inclusive, já tinha 1 bilhão e 200 milhões empenhados. E nessa lambança, ganhariam 10 coronéis, esses nossos militares patriotas que todos dizem, vários pastores das diversas denominações, inclusive um pastor que, para pregar, ele deixava o seu calçado na porta da igreja, para mostrar que ele era um homem limpo. Aquele que chorou na CPI da Covid, se eu se lembro. Além disso, lobistas como um tal de Cabo Dominguete, que nem domingo era inteiro, era um dominguete, um pedaço de domingo. Enfim, a roubalheira estava ali instalada no Ministério da Saúde. Independente disso, os senhores veem a toda hora bolsonaristas nos grupos de WhatsApp questionando e querendo imputar ao governador Rui Costa a compra dos respiradores e cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? Vocês sabiam, por exemplo, que Jair Messias Bolsonaro comprou 193 milhões, olha o que eu estou dizendo, 193 milhões de reais em máscara. Não é nem um computador, não é um respirador, é máscara. Essas máscaras até hoje não chegaram. E essas máscaras foram pagas há mais de um ano. Mas é fácil esconder, como gato, né? Pega sua sujeira e cobre ali de terra. Só para contar isso aí. Depois os senhores viram o escândalo da compra dos ônibus escolares pelo dobro do valor. Ônibus que custariam em torno de 250 mil reais foram comprados a 470. Claro que sobrou um dinheiro aí. Não contente com isso, uma sobra de dinheiro, que não é bem uma sobra, do dinheiro da pandemia, que era para poder cuidar daquelas famílias que não conseguiram ainda se inserir no mercado e tal, 90 bilhões de reais. Desculpe, 90 milhões de reais. Esse dinheiro foi repassado para os agricultores comprarem tratores, notadamente aqueles que têm como padrinho os deputados do Centrão. Aí os senhores pensam que parou por aí a roubalheira? Nada disso. Agora vem os caminhões de pegar lixo, gente. Seria a coisa mais bonita do mundo que toda cidade tivesse seu caminhão para triturar e pegar o lixo, não é assim? Pois é. Uma cidade do interior de São Paulo, que os senhores vão procurar no Google, Paulo Nunes agora não vai dar tudo de graça para vocês, não. A cidade recebeu 3 caminhões coletadores de lixo. Só tem 8 mil pessoas no município. Talvez a cidade tenha 5 mil habitantes. Não é possível produzir tanto lixo para precisar de 3 caminhões, mas recebeu. Só que esses caminhões foram comprados pelo dobro do valor. Entenderam como é que funciona a corrupção? E por que os empresários participam desse tipo de corrupção? E depois eles são os homens de bem, os honestos? Isso é regra geral, é lato sensu no Brasil. Então o que acontece? Você me vende um caminhão de 200 mil, um caminhão de lixo, vou dar um exemplo aqui, 200 mil reais, mas eu lhe pago 400. Eu vou lhe pagar porque você é bonito? Porque você é torcedor do Botafogo? Né? Você é o doidão da massa? Porque eu quero lhe ajudar? Não, claro que não. Então quem recebe uma venda de um caminhão pelo dobro do valor, implicitamente está aí que alguém está levando algum tipo de vantagem. Isso é público,
É real, gente. Mas por que será que o pessoal que é adepto de Bolsonaro não fala nada a respeito disso e acha que tudo está certo? Por que vocês acham que isso acontece? Porque os escândalos estão estourando para todos os lados. Os senhores viram no passado que um ministro mandou reformar um prédio da Polícia Federal do Rio de Janeiro por 10 vezes o valor. Entenderam como é que funciona o TRT-T? As empresas que forneceram mercadorias, principalmente para os militares no governo Bolsonaro, são empresas de becos lá do interior de Curitiba. A empresa, por exemplo, que ofereceu aquele leite condensado que o presidente chegou e aproveitou para fazer uma brincadeira, para os senhores terem ideia, a empresa nem funcionário tem, funciona no subsolo de um prédio em São Paulo. São esses cuidados que essa malandragem não tem. E agora, o que você descobre? Esse presidente da Câmara dos Deputados, que é um cara descarado, sem vergonha, você olha para ele e você observa que o cidadão é asqueroso. Esse moço recebeu 350 milhões de reais para distribuir com seus apadrinhados lá no estado de Alagoas. Se fosse para poder ajudar o povo de Alagoas, não estava importando. Mas o que aconteceu? Ele conseguiu comprar, através das empresas amigas dele, kits robóticas, é coisa de robô, para funcionar em escolas que nem energia elétrica tem. Como é que funciona? Com bateria de lítio? Mas aí, meus caros, tudo que ele comprou foi 500% mais caro. Não tem como você não... Quer dizer, não tem corrupção nesse governo. Esse governo, o presidente da República, infelizmente, foi um cidadão que se acostumou, ele e sua turma, seus filhos, a roubarem o dinheiro como é que chama? Do gabinete da Câmara de Vereadores, quando era vereador, depois da Câmara, da Assembleia Legislativa e depois da Câmara dos Deputados. Levantamento feito por um importante portal do Brasil levantou que a família conseguiu roubar do Estado brasileiro o dinheiro equivalente a 72 anos do trabalho deles. Alguém precisa de aposentadoria? Se com 40, 50 anos você tem isso, pode dispensar o INSS. Em contrapartida, meus caros e minhas caras, os senhores têm que prestar muita atenção de como as coisas acontecem no Brasil. Os nossos bravos militares estão querendo um governo nessa linha dura até 2035. Mas os senhores não sabem o que está por trás disso. Enquanto os militares têm seus hospitais próprios, têm uma aposentadoria especial e antes do tempo que o trabalhador comum faz, que dá muito suor, diferente de cantar e de limpar, engraxar bota de superior no quartel. Eles estão querendo o seguinte: o fim da gratuidade do Sistema Único de Saúde. Espera aí, você que conhece a minha Vitória da Conquista, aqui eu falo, minha gente, porque eu falo não só para a Vitória da Conquista, eu tenho algumas pessoas do Rio de Janeiro que fazem contato comigo e que me informam muito sobre a vida do Rio de Janeiro, e é por isso que eu falo. Veja só, aqui na região de Vitória da Conquista, nós temos pessoas que não conseguem ganhar R$400 no mês. Como uma pessoa dessa pode fazer uma tomografia? Imagine se você tiver que pagar para poder ter o atendimento médico. No regime militar, os senhores se lembram que acabou com as finanças do país, deixou o Brasil na lona com a dívida externa superior a 100 bilhões de dólares, e que foi um milagre, né? As pessoas que não trabalhavam não tinham direito ao INSS, à saúde. Então eles querem que isso retorne.
Nós não temos a estrutura dos Estados Unidos da América, onde o cidadão tem dinheiro suficiente para pegar o seu plano de saúde, pagar, eles chamam lá seguro-saúde. E nos Estados Unidos também tem pessoas que não têm essa condição. Eles são jogados num hospital lá e ficam lá para morrerem, ou seja, um tratamento meia boca. Então, mas mesmo assim, nos Estados Unidos da América, o salário mínimo é simplesmente 20 vezes, 30 vezes maior do que o salário mínimo no Brasil. E agora vai virar, desculpe, vai virar 100 vezes, porque o Brasil está acabando o salário mínimo. É uma maneira de voltar a escravizar o povo. É por isso que eu falo muito aqui, e dói na carne de muita gente, quando eu digo que tudo isso que o branco tem no Brasil pertence ao negro. Porque foi o negro que trabalhou 353 anos sem receber um centavo. Um centavo. Aí todo mundo fica rico. Imagine se eu pego esse canal do Paulo Nunes e coloco aqui 10 pessoas para trabalhar comigo, não paga ninguém e essas pessoas são minhas escravas. Eu fico rico, né? Mas isso não é possível hoje no mundo moderno. Mas o Brasil nos envergonha com isso. E essas pessoas que têm a pele branca, elas não pensam como é que isso aconteceu e, isso foi do passado, eu não tenho nada com isso. Mas quem está usufruindo são esses. E vai continuar fazendo? Porque a partir do momento que você não paga mais salário mínimo a ninguém, quem é que vai pagar o salário mínimo, minha gente? Então não adianta conquistar e depois vem esses caras acabar com tudo. É uma coisa terrível. Bom, mas voltando ao assunto principal aqui, é o que nós falamos sobre a corrupção. Eu tenho que dizer que é roubo mesmo. Os senhores acham que quem estava acostumado a fazer rachadinha, pegar o dinheiro dos seus empregados, os empregados fingiam que trabalhavam, mas eles ficavam com dinheiro, que tenha participado de uma organização criminosa como é o Escritório do Crime no Rio de Janeiro, não está ganhando nada com essa roubalheira? Você acha que 350 milhões de reais na mão desse Arthur Lira, ninguém está ganhando nada, é só ele? Você acha que 150 milhões de reais na mão do senador Fernando Bezerra, de Petrolina, ninguém está ganhando nada com isso, é só ele? Então, o governo Bolsonaro é tão bonzinho que libera para todo mundo, mas nós não queremos pegar nisso. Vocês acreditam nisso? Porque eu não acredito. Mas ainda tem um babaca, o outro que chega, não, qualquer coisa, e tal, tem que botar, vai matar os caras, porque... Nós estamos tentando construir um país. E cabe ao povo votar de forma correta. O Brasil corre um grande risco de virar a única ditadura, além da Venezuela, da América do Sul. É você que vai ter que decidir isso. Agora, eu estou mostrando para vocês o seguinte, que a roubalheira vai mais além do caminhão, do ônibus, da saúde, das máscaras, dos respiradores, porque os alquimistas estão rodando, inclusive, a nossa cidade. Ninguém gosta de conquista mais do que você que mora aqui. Pode ter certeza. Ninguém ama conquista que eu falo, meus caros, é minha cidade, Vitória da Conquista, mais do que os conquistenses. Então, aparecem aqui agora, de última hora, pessoas resolvendo tudo. Né? Tem um deputado aí que colocou 14 milhões de reais em Vitória da Conquista. Para que os senhores tenham uma ideia, todo deputado, sendo ele de oposição ou situação, tem direito de emenda individual por ano, 15 milhões. Para que ele cuide da sua base, apresente projetos que não seja possível, a nível nacional, alguém planejar. É o que recebe o deputado Valdenor Pereira, 15 milhões. E ele faz das tripas coração para poder
resolver os problemas que sejam possíveis resolver com esse dinheiro. Mas como é que um deputado chega em Vitória da Conquista com 14 milhões de reais de uma emenda? Exatamente. Aquele tal orçamento secreto, emendas de relator, que são dadas a quem está comprometido com o atual governo. E foram bilhões de reais distribuídos no Brasil. E é possível você enxergar como se faz a subida do presidente Bolsonaro nas pesquisas. Porque esse dinheiro, ele é repassado, de certa forma, para alguns cabos eleitorais. Por que os senhores acham que a Igreja Assembleia de Deus e a maioria das igrejas evangélicas estão empenhadas com o presidente Bolsonaro? Vocês acham que é porque eles amam o Brasil? Negativo. É porque eles estão levando vantagens financeiras. Primeiro, não vão pagar imposto nenhum. Como não pode deixar só a igreja evangélica não pagar, estendeu para todas as religiões. Mas essas pessoas ganham dinheiro. As igrejas evangélicas são autênticas empresas religiosas, cujo produto é a saliva e que vende bem, mas vende muito bem. Basta os senhores olharem a vida de nababo que leva os pastores dessas igrejas, as principais. Veja, o jatinho do tal do Silas Malafaia, para mim, o maior estelionatário que esse país tem. O Edir Macedo, o Valdemiro, o R.R. Soares, e não para mais. E vocês acham que esse pessoal está preocupado com você que é pobre? Caramba, se estivesse preocupado com você, não ficava pedindo a você para pegar o dinheiro do aluguel e entregar para a igreja. Mas isso é assunto para outro comentário. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a roubalheira está escancarada e o presidente Bolsonaro não passa dos 30%, 32%. Agora, com a saída de João Dória, ele deve ganhar 1 ponto nas pesquisas. Claro que a eleição acaba se polarizando, normal. Agora, você tem que entender uma coisa. Você tem um lado que a distribuição de dinheiro do Brasil está sendo feita para alguns. E esses alguns estão explorando a fome, a carência das pessoas mais pobres para poder entregar o dinheiro. Você acha que no ano que vem isso não será cobrado? Mas aí vai ser cobrado daqueles que receberam e de nós que não recebemos nada, graças a Deus. E aí o país vai ficar sempre sofrendo. Já existe um projeto no Congresso Nacional, e talvez seja julgado esse ano ainda, que acaba com a gratuidade nas universidades públicas. Eu, particularmente, sou a favor de que as universidades públicas cobrem de quem possa pagar. Mas acontece que eles não estão fazendo isso para que aqueles que possam pagar, paguem. Eles estão fazendo exatamente para que o pobre não chegue nunca lá. É mais do que natural de alguém, por exemplo, que pague 10 mil reais numa escola particular por mês. Transfira para a escola pública e pague alguma coisa. Que não pague os 10, mas que pague 1, não é? Agora, e aquele cidadão que não tem nada? Tinha que ter a gratuidade. Eu sou a favor de um projeto nesse sentido. Acho que todos nós que estivemos em escola superior pública temos essa dívida com o resto do país. E não seria nada demais, 10 reais, 15 reais para quem já formou há 30, 40 anos, não teria problema nenhum. Mas como estão fazendo agora é o seguinte, impede que o cidadão da roça entre na escola pública que o Brasil tem e que tem 69 escolas públicas, universidades públicas federais, das quais 20 construídas no governo Lula Dilma. E tem uma pronta,
no Tocantins. Por isso que eu estou dizendo que é 20. E o presidente Bolsonaro levou 3 anos no governo e não fez o concurso para inaugurar. E na Universidade Federal do Tocantins. Por isso eu digo, preste atenção, a vida continua, mas a roubalheira no governo está demais.